Salve, internautas! Tudo bom com vocês? A gente está aqui em mais um podcast do IBRA, o nosso IBRA Talks. Esse podcast está sendo gravado mais uma vez, então vocês podem participar de outras maneiras. Como que vocês podem participar? Primeiro, vocês devem participar se inscrevendo no IBRA Talks, não esquecendo que existe o Cortes do IBRA Talks, onde vocês vão ver trechos desse nosso bate-papo aqui. E também vocês devem dar aquele peteleco no positivo, não pode esquecer disso, que isso ajuda demais o nosso canal. Depois de se inscrever, você deve ativar o sininho das notificações e colocar lá todas as notificações. E hoje a gente está aqui com duas arquitetas muito legais. Elas foram responsáveis por uma reforma muito grande, uma construção muito grande aqui no IBRA, inclusive esse estúdio aqui, que é a Fernanda Lopes e a Aline Correia. Tudo bom com vocês? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. A gente tá Eu que agradeço para falar um pouquinho. Eu que agradeço vocês estarem aqui. E comigo hoje para bater esse papo, quem está aqui? O Misael Fará. Olá, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? E antes de mais nada, eu queria falar do nosso patrocinador, a Editora Vilese. A Editora Vilese, ela tem diversos livros, tem livros científicos. O livro do IBRA, né, o Reabilitação Animal, foi editado pela Editora Vilese. Ela tem livros de ficção, inclusive meus livros de ficção são editados pela Editora Vilese. Tem livros de autoajuda. Então, aonde que vocês podem ver os livros da Editora Vilese? Primeiro na Amazon. Colocou lá na Amazon, tem diversos livros que vocês vão encontrar, desde livros físicos até e-books. E também vocês podem ver na loja do IBRA, www.ibravet.com.br. Ali vocês encontram também vários livros da Editora Vilese. E vamos começar o nosso bate-papo aqui. Vamos lá. Bom, vocês, como que a gente conheceu vocês? Vocês foram as arquitetas de uma construção grande aqui no IBRA, né? Inclusive essa parte aqui do estúdio, a parte do estoque da Editora Vilese, sala de aula, tudo isso. E vocês são da Base Arquitetura, né? Isso. Eu andei dando uma olhada no que vocês faziam, tudo antes, inclusive enquanto estavam fazendo aqui, eu achei muito legal o trabalho de vocês, que vocês colocam bastante coisa no Instagram, né? E isso é legal, isso é bom, né? A gente gosta de alimentar. Isso. Mas eu queria que vocês contassem uma coisa para mim, porque assim, eu tenho dois sobrinhos que são arquitetos, o Tarso e o Bruno Hoffmeister, um abração para os dois, né? E eles são lá do Sul, inclusive o Tarso está no Canadá agora, ele mudou para o Canadá. E é o que eu sei de arquitetura, tudo que eu sei, parou por aí, né? Então eu queria que vocês contassem assim, primeiro, por que vocês são arquitetas? O que, assim, desde criancinha, ou vocês queriam ser astronauta, piloto de avião, e aí viraram arquiteta? Bom, acho que cada uma tem uma história, mas a gente, no meu caso, que talvez seja parecido com o da Aline, a gente se conhece, na verdade, desde os 16 anos. Ah, é? Porque a gente estudou, se conheceu, né? Estudamos juntas num técnico de design de interiores, que a gente fazia junto com a escola, ainda no ensino médio. E aí a gente fez esse curso técnico. E aí, no meu caso, eu já gostava de desenhar, né? E a gente tem os arquitetos, né? Quem quer estudar tem muito essa ilusão, né? De que vai ficar desenhando e fazendo coisas muito artísticas, que a realidade não é bem isso, né? Mas eu gostava, e aí era um curso que estava disponível lá na escola técnica, né? Que eu estudava, já fazia ensino médio. E aí fiz o técnico. E aí, a partir daí, foi bem... não foi programado, foi bem natural, né? O caminho, tipo, terminei o técnico, agora vou fazer uma faculdade. E a maioria que gostava e se dava bem no técnico ia para esse lado, né? Ou fazia engenharia, ou fazia arquitetura. E aí, escolhi arquitetura. E foi bem, assim... sem pensar muito, né? Parecia um caminho lógico, assim. Foi uma lógica para você. E aí... E a Aline também, né? No meu caso, eu não pensava em fazer arquitetura. Eu pensava em fazer veterinário. Olha só! Só que eu fui vendo que eu não era boa em biologia. Aí, como assim? Não dava pra eu seguir o negócio se eu não conseguia, né, ir bem na matéria. E aí, eu tava bem confusa na época do meu ensino médio.
e começou a prestarem vestibulinho, fazerem cursos, e aí me falaram, faz design de interiores, quem sabe você vai bem e gosta, e depois você pode ir para engenharia, que eu achava que eu ia. Ou são coisas bem distintas, né? Veterinária então, para... Porque eu era muito boa em física e era muito boa em matemática, e eu tinha desenho geométrico também na minha grade. Então, me falavam, eu não acreditava nisso. E aí, eu fui fazer design de interior. Aí, prestei vestibulinho, passei. E aí, a gente começou o design de interiores. E aí, a ideia era ver se eu gostava do curso, para aí sim iniciar a faculdade, né? Ou de engenharia, ou de arquitetura. E aí, gostei, né? A gente foi vendo que era um mercado que era possível e prestei. Nessa época do vestibulinho, vocês já faziam esse curso juntos? Vocês já se conheceram? Aí no vestibulinho, o vestibulinho era para passar, né, nessa escola técnica. E aí a gente entrou, aí eu conheci a Fernanda lá. Aí a gente se conheceu, a gente começou a pegar ônibus junto. Perceber. A gente mora do lado, é muito perto, né, onde a gente morava com os nossos pais. E aí começou a amizade, né? E aí, cada uma prestou uma faculdade, quando acabou o técnico. Né? Vocês fizeram o técnico aonde? Aqui em São Paulo? Na ETEC Getúlio Vargas, que era ali no Ipiranga. Sei. É uma escola técnica bem tradicional, assim, antigona, daquelas que antigamente era dividida, né? Tipo, escola técnica masculina, feminina, e lá era... Originalmente eu fiz era... técnico em eletrônica e era assim. Então, Era assim. E lá era, né? Antigamente... Tinha prendas domésticas. Então, tinha costura, técnico em prendas né? domésticas. E eu lembro que a gente, na época, a gente brincou muito com as meninas, porque elas fizeram a prova, era fazer um sanduíche. Gente. A prova delas. Era o reflexo da época. Era a época, né? E lá, tradicionalmente, era uma escola masculina. Então, até hoje, acredito, né? Era muito focada, assim, nesses técnicos de mecatrônica, eletrônica, mecânica, mas aí, né, com o passar dos anos, outros cursos lá foram surgindo e aí a gente fez lá. E foi muito bom, assim, né? Até hoje eu dou muito valor a essa, que eu acho que até aqui no Ibra, né? Muita gente que às vezes fala, será que eu vou fazer veterinária e tal? Deve ingressar num curso aqui, né? Para saber, para sentir. E pra gente foi muito importante, tanto pela qualidade do ensino, quanto para você ter noções, assim, né? Quando a gente entrou na faculdade, a gente não estava perdida naquele mundo, assim, a gente já tinha muita noção, né? Assim, né? A gente já poderia trabalhar, né? Tanto que, né, trabalhei desde o princípio, assim, fazendo estágio, enquanto os colegas não sabiam nada. A gente vê pelo Ibra também. Aqui acontece muito o que aconteceu com a Aline, né? Das pessoas realmente não saberem, tá indo para um caminho, aí de repente, não é bem isso que eu quero. E aí mudar para um outro. Então, acho que isso é fundamental, realmente. E a gente vê como um diferencial. Eu lembro que todo mundo apavora a gente quando vai entrar na faculdade. Olha, lá na faculdade você tem que correr atrás, porque o professor, ele só joga matéria, né? Você tem que... E eu ficava, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta. E aí eu lembro de entrar e ver os alunos, assim, muito perdidos, assim, de nossa, não consigo pegar no compasso, no esquadro. O professor não ensinava igual a gente aprendeu, né? No técnico. Então foi um diferencial. Eu lembro que a gente ficava na frente, eram faculdades diferentes, né? A Fernanda fez Mackenzie, eu fiz Belas Artes. E a gente trocava muito figurinha. A gente, nossa, tô até me sentindo importante. Tô lá na frente. O pessoal era bastante perdido, hoje, assim. Quando a gente olha currículo para contratar no escritório estagiário, a gente tem esse... Acho que como a gente teve esse ensino, a gente olha, nossa, primeiro semestre de arquitetura. Mas fez técnico. Aí já é um diferencial, a gente sabe que a pessoa já tem uma base, né? Isso é importante, é bem bacana. Que você estava falando, só não falando da arquitetura, você estava falando que você pensou em ser veterinária, mas você não se dava bem com biologia. E isso daí é muito importante, até aproveitar e falar isso daí. Porque muita gente hoje pensa assim, eu gosto muito de animalzinho, então eu vou fazer veterinária. E veterinária não é isso, né? E você fez o caminho certo. Sim. Porque assim, eu gostava muito de biologia. Né? Então eu fui para o caminho certo, mas eu me dava bem em física e matemática, eu podia ter sido, tanto que eu fiz eletrônica, né? E então é uma coisa assim para a pessoa pensar, eu gosto de biologia, eu gosto de medicina, então eu posso fazer veterinária. Eu gostar de animal é uma consequência. É difícil você encontrar alguém que não gosta de animal, né? Verdade. Então é uma consequência, mas você fez o certo. Porque você não ia se dar bem, não. Provavelmente não ia se dar bem. E eu guardar esse monte de nome, que vocês precisam guardar.
Parte de cor não ia ter, não tem memória. A gente tem que guardar bastante Tem. parte de cor. Tem. Primeira aula, o pessoal chama de peças, os pedaços, né? A gente entra, primeira aula, entra assim um monte de mesa com peças. É o primeiro choque que você tem na vida. Que você pensa, eu vou entrar lá, vou ver cachorrinho. Não, você vê pedaços de parte Vai do ver que já foi um cachorrinho. E eu falei que tem os meus sobrinhos, mas eu estava esquecendo. Tem uma amiga do meu filho, na verdade os pais são nossos amigos, que está fazendo arquitetura no Mackenzie. Na hora que falou Mackenzie, a Isabelle, também um abraço para a Isabelle, que está fazendo arquitetura no Mackenzie lá, e ela está se dando super bem. Ela gosta bastante. Eu vejo ela fazendo as maquetes, umas maquetes doidas, né? É um curso trabalhoso. É trabalhoso, né? Mas eu acho que também é um preparo, né? A gente tinha muito isso, que continuando com que fundou o escritório, né? A gente depois fez as faculdades separadas, mas a gente manteve um relacionamento, cada uma estagiava num ponto de nicho diferente, né, em outros escritórios, e começa primeiro a pintar trabalhos de pessoas que são da família, que querem te ajudar. Tem um quarto, tem um banheiro, tal, e aí a gente começou a pegar, e aí as coisas foram ficando um pouquinho maiores, e a gente começou a fazer projetos juntas, desde o segundo ano da faculdade, deve ter sido. E aquilo foi tomando uma proporção, só que a faculdade de arquitetura é uma faculdade muito trabalhosa. Às vezes a gente tem não, é só medicina. Não é, né? Porque é um negócio que todos os nossos amigos faziam faculdades diferentes, mas a gente tinha uma carga de trabalhos para levar para casa e fazer maquetes. Era absurdo, surreal, né? Era dormir pouco durante o semestre inteiro. Não era, não, é só na fase de entrega de prova. Não era um negócio... Porque você aprende muita história, então... Né, você tem que ter esse lado. Você desenha muito, aí você tem cálculo estrutural. Então, é um misto, né? É muito completo, né? Entre exatas e humanas. E aí, nisso, você tem de tudo. Você tem prova de cálculo, ao mesmo tempo, trocentos trabalhos e coisas manuais que você tem que fazer, que demandam muito, né? Em horas. E é uma carga grande, uma assim. responsabilidade muito grande. E aí você começa a estagiar junto com a faculdade, aí você tem que dar conta. E aí a gente queria ganhar mais dinheiro, porque estagiário não é, né? Porque não é lá, né? Ainda mais na época, era muito difícil. E aí a gente começou a pegar projetos juntas, então a gente, tinha que trabalhar, estudar e fazer projetos. Haja tempo, né? E Na agenda pra poder dormir também, tinha que né? sair, era jovem, então tinha essa parte que era importante. Não tinha filho, você tem filho. Agora eu tenho, mas na época não, né? E aí a gente chegou um momento que foi... foi depois de formadas, né? Aí depois de formadas a gente continuou nessa vida dupla, né? As duas, cada uma trabalhava em um outro escritório, né? Como funcionárias. E pegando projetos. Então a gente fazia, por exemplo, as obras que nem aqui do IBRA, né? Obras corporativas, muitas vezes acontecem à noite. Então a gente saía do trabalho, ia pra obra à noite, fazia muita reunião de final de semana, sábado. E aí chegou uma hora que a gente foi pegando mais coisas e isso ficou insustentável, porque era uma vida dupla que a gente não estava mais conseguindo equilibrar, né? Aí foi 2017, né? Que a gente largou os trabalhos formais, assim, né? Digamos, e aí a gente começou a se dedicar. É difícil para vocês, né? Acredito que em toda profissão tem, né? Algo que é positivo, negativo, enfim. Mas para vocês conseguirem gerir entre desenhar, fazer os cálculos... não sei se vocês têm uma equipe, eu acredito que sim, né? Sim, então, para vocês poderem coordenar as pessoas, né? Então, aí agora, né? Na arquitetura, a gente... normalmente divide, né, esse setor, até porque a gente não consegue abraçar tudo. E para a parte estrutura, a gente já tem o básico, né, talvez, mas isso não é tão explorado como uma engenharia. Então, até mesmo para fazer estrutura de casas, de uma edificação, a gente sempre trabalha junto com o engenheiro. Então, o engenheiro vai trabalhar, acho que não tem, é muito difícil ter um arquiteto que ele vai assinar pela estrutura. Uma pergunta de leigo. O arquiteto, ele pode assinar uma estrutura? Não. Ou precisa do engenheiro civil. Precisa do engenheiro. A gente tem na faculdade pra gente saber cobrar isso, né? Então, a gente tem as noções básicas, mas a fundo, se trabalha junto com o engenheiro em parceria. Por isso que tinha um engenheiro aqui na obra, né? Isso, Aqui no IBRA, por exemplo, né? A gente teve que fazer uma estrutura metálica, né? Para um lugar que tinha um pé direito duplo, a gente transformou em 2 andares. Então, para isso,
Foi feito A gente tá um num projeto. dos andares aqui, isso. tem um andar aqui abaixo. Né? E é aí importante a gente ter essa noção, porque engenheiro tende a ter, óbvio, né, não generalizando, mas tende a fazer a coisa da maneira que na cabeça dele funciona. Então, às vezes, são coisas que não está na linguagem da criação. Então, quando você vai fazer a criação, é bom você ter a base para você saber que o engenheiro é possível ou não de fazer a estrutura daquela maneira. Porque ele pode chegar e falar assim, não dá um pilar aqui. Agora, se você tem uma noção disso, fala assim, não, eu sei que dá, porque de repente a gente pode usar de tanto por tanto de tamanho, ou colocar uma estrutura verticalizada aqui. Então, não sabemos exatamente a dimensão daquilo, mas a gente consegue trabalhar em conjunto, né? Pra ir Como que vocês conseguem, na verdade, fazer isso? Porque é difícil, né? Você pensar como um arquiteta, mas precisando do trabalho de um engenheiro. Mesma coisa no marketing, por exemplo. Tem o pessoal de criação, o pessoal que faz a parte de mídia digital, mídia impressa, enfim. Para vocês coordenarem tudo isso, porque acho que tem etapas de projetos que vocês têm que designar trabalhos para outras pessoas ou para a equipe. Sim, tem, o processo do projeto, ele é longo e é dividido em etapas mesmo, né? Então, antes de começar a obra em si, a gente faz muita coisa, né? Então, a gente primeiro... fez reuniões, eu lembro que vocês fizeram reuniões com a gente. Então, no caso, né, por exemplo, aqui, ou alguma outra obra que seja mais de interiores, a gente começa pelo estudo. Primeiro de tudo, é muito importante a gente conversar com o cliente, ter um briefing exato, né? Do que a pessoa espera, do que ela precisa, as necessidades e tal. E depois disso, a gente vai para o estudo preliminar, que é a primeira etapa, né? Depois do levantamento, né? A gente tira as medidas e tal. E aí, a gente traz opções de layout dentro das necessidades, né? Então, aqui no IBRA, por exemplo, a gente fez estudos com diferentes opções de layout do laboratório, tinha que caber, dessa tinha um laboratório, sala. tinha que caber Exato, tantas mesas para tantos E a gente alunos. tinha um programa extenso, assim, né? De necessidades de vocês, que a gente sabia que o laboratório, vocês tinham a necessidade de caber pelo menos X pessoas, senão não era viável, né? E a mesma coisa que as salas de trabalho, aí surgiu a demanda aqui da sala de gravações, né? Para as aulas online, podcasts e tal. E aí, depois desse layout definido, a gente vai para a próxima etapa, que é o anteprojeto. Aí lá a gente começa a ver o 3D, que normalmente é a parte mais legal, assim, né? Que quem é leigo consegue ter um entendimento melhor, assim, do projeto, né? Então, são as imagens renderizadas, aquelas imagens que ficam bem realistas. E vocês que fazem ou a equipe que faz? A equipe junto com a gente, né? Porque essa Mas é uma parte... Mas se você pegar lá no computador, você faz? Também, Tá. A gente tem os programas que levanta, que hoje a gente faz em usa parceria... muito AutoCAD? Ou muito. Muito no nosso AutoCAD. escritório tem outros softwares, né? Que tá entrando, mas a gente usa bastante o AutoCAD ainda, né? A gente gosta bastante. E o SketchUp. E o SketchUp é o 3D. A SketchUp? Vocês usam? A gente usa o SketchUp é o que faz o 3D. Ferradão pra Tem que renderizar, ser. né? Então, tem que ser. Aí Então, quando a gente fala de render, aí às vezes, né, o cliente tá ansioso, aí acabou de ficar a reunião, já quer, a gente não... Não é assim. Demora. Não é delivery, calma. E dentro do escritório a gente tem uma pessoa que é só para essa parte de 3D, renderizar, né? Essa parte que realmente é um trabalho demorado, né? E, ao mesmo tempo, ele é muito importante, porque é aí que a gente consegue ganhar o cliente, né? Ganhar a aprovação do projeto e tal, que é quando vê as imagens e aquilo, né? Enche os olhos, você vai ficar assim, né? E esse é o anteprojeto. Aí, a partir daí, a gente começa a desenvolver as plantas, né? De iluminação, de construção, de hidráulica, elétrica, coisas técnicas aí, né? E aí, depois, a gente tem a última etapa, que a gente chama executivo, que são todas essas plantas, e mais tudo quanto é detalhamento, assim, técnico de marcenaria, de serralheria, de paginação do piso e toda a especificação, né? Desde do piso que tá tem aqui que conhecer, até a torneira. Eu lembro que quando eu estava fazendo, eu falava pro César, o meu sócio que ficou acompanhando, né? Falava, esse piso que elas estão colocando, isso daí vai cair. Eu não acredito que isso daí vai segurar, né? Não, mas só isso, né? Não precisa de uma laje aqui, né? Porque eu sou do tempo que batia laje, né? Que precisa de uma laje. Cai o piso, a gente encaixa.
E ficou perfeito, né? E eu lembro que eu falava assim, que o César falou, não, vamos fazer lá embaixo, porque aqui a gente chama de lá embaixo porque é uma parte mais baixa da casa, né? E a gente chamava de calabouço. A gente brincava, que a gente jogava, quem a gente não gostava, a gente jogava quem aprendia. E aí ele pra mim, o que você quer fazer? Estúdio. Aí ele vinha de novo e falava, não, então a gente vai fazer... Eu quero o estúdio, eu quero saber onde vai ficar o estúdio. Né? Aí até quando vocês vieram fazer a apresentação, eu perguntei do estúdio. Sim. Que era a minha neurose era por ter um estúdio. Tá aqui. E tá aqui, estamos nele. Mas você sabe que uma eu acho que, né, de quando a gente se começa a ser arquiteto, né, arquitetar, eu acho que não é só a questão da habilidade de desenho, por exemplo, é de lidar com pessoas. A gente conversa com isso no escritório para quem está entrando e que está aprendendo, que vem com uma bagagem da faculdade, a gente fala, não adianta só isso, a gente tem que saber lidar do cliente final ao pedreiro, do encarregado que está na obra. Então, uma coisa que eu acho que é comum de todos os arquitetos é ser observador. Então, quando a gente vem numa visita com o cliente e o cliente está falando com a gente está ouvindo, mas a gente está olhando muitas coisas, assim. Sempre. A gente sai e a gente vai conversar. Você viu que aquilo A gente começa a olhar. Você viu que o teto tem um problema? Você viu que o cliente, a mesa do cliente como estava? Cheio de coisas. Então, ele precisa daquilo. Aquele cliente parece que ele levanta muito. Você não achou? Eu acho que ele precisa de uma mesa para ele ficar mais elevado. Então... Isso vai desde o residencial para o comercial, né? Esse olhar. E é uma observação crítica. Uma observação mesmo. Quando o residencial, a gente gosta muito de ouvir, às vezes, o casal conversando. Não, porque quando você chega, você joga a bolsa na mesa. Não, porque aí a gente chega lá e, não, você tem necessidade de um armário? Aí, não tenho nenhum. A gente olha e diz, não, tem. Olha a bagunça aqui. Você tem. A gente, obviamente, não fala, mas depois, na hora de projetar, a gente já fala, gente, eles precisam de um lugar ali pra colocar os sapatos, ou pra colocar as bolsas, ou pra colocar a coleção ali, que você viu que tá tudo... Então... Você comentou um negócio interessante agora, Sidney. Existe muita briga, assim, entre casal quando vocês vão fazer? Como gerencia esse conflito, né? Porque deve ter conflito pra caramba, né? Porque são pessoas que estão acostumadas a conviver, eles têm os problemas lá deles e qualidades, obviamente, mas na hora da obra tá mexendo com dinheiro, dia a dia, é um negócio muito louco. Então a gente fica lá só de... E a gente tenta muito levar chegar num consenso de que os dois, né, conseguirem as coisas. Às vezes um vai ganhar num ambiente, o outro vai ganhar no outro, mas nunca ficar com a cara só de um, porque senão lá na entrega, aí um não vai indicar a gente, vai falar que não gostou do trabalho. Eu resolvi esse conflito em casa facinho. A gente mudou para um apartamento, né, com varanda gourmet. E tem a churrasqueira é minha. Aí eu falei pra minha esposa, olha, a casa é toda tua. Faz do jeito que você quer. A varanda é minha. Eu vou colocar o que eu quero aqui. Aí resolveu. Os amigos prediletos, né? Mas o nosso papel é muito isso. É traduzir o que as pessoas querem, né? Ver as necessidades, que às vezes nem elas sabem explicar, mas a gente tem que ir pegando e agradar. E tem muito isso de... a gente entende muito, né, na conversa, tal, o que é o sonho da pessoa, o que é importante para ela, aquela coisa que ela sempre desejou. Só que quando é um casal, uma família, a gente tem que saber traduzir isso de uma forma que cria uma unidade, né? Porque não adianta, a churrasqueira é sua, então você é verde porque você é palmeirense. Aí lá outro vai ser preto e branco. Outro vai ser de outra cor que é o sonho. Fala assim, não, gente, calma, a gente precisa ainda ter esse senso estético e a gente tá lá pra isso, pra harmonizar, né? Tudo, apesar de às vezes ter divergências entre... casal, eu não sei se a minha visão é errada, mas normalmente é mais a mulher que quer ter um sonho maior, não é? Que o homem é mais largado. Eu acho que a gente não vê mais isso, não. Assim, né? Não querendo dizer que não vemos sendo, mas realmente, né? Eu acho que os homens estão muito mais participativos muito mais, né? E às vezes até eles são mais... detalhistas até, sabe? Olha, então a minha visão tá errada. Eu achava que o homem era largado, faz do jeito que você quiser. Não, porque eu acho que a gente nunca
fez em reunião de casal que só vai a mulher. Não. Tipo, a mulher nunca. Acho que todos os homens participou e participou ativamente mesmo. Que legal, bom saber. De WhatsApp, de ficar ligando, de e-mails com exigências, eu acho que tá bem. Inclusive, a gente até evita, assim, às vezes, se um dos dois não pode participar, tá? A gente entende que não dá certo. Porque as duas pessoas vão morar, todo mundo... Então, a gente fala, não, vamos então marcar outra data pros dois, né? Porque a gente já sabe que depois ou a gente vai ter que repetir tudo que já foi falado, ou a gente vai tomar decisões que depois podem voltar, porque a pessoa tava lá e também tem opiniões e tal. Então, hoje em dia, é muito 50-50, assim. Casais, a gente... interessante, interessante. Eu tinha outra visão. Totalmente o que acontece diferente. muito são os projetos corporativos, como aqui no Ibra, né? São sócios e aí a gente lida com uma pessoa que, às vezes, tá mais à frente daquilo e, às vezes, os outros sócios nem opinam ou não se envolvem. Ou falam que quer no estúdio. Eu só... Pois não quer estúdio quiser, e vai embora depois. Mas foi mais ou menos assim. O resto... E aí acontece mais, mas em residencial, né? Em residências assim, não... Bem e quando raro. vocês começam vamos supor, a gente se conheceu agora, e aí vocês vêm, a gente vem com uma demanda, e aí vocês, num bate-papo inicial, vocês descobrem que tudo que a gente está pedindo não faz sentido pela nossa rotina do dia a dia. Isso acontece bastante? Acontece em questão de escopo, né? Às vezes o cliente vem, eu quero isso. No começo é tudo desafiador. Aí a gente, antes de falar o não, será? Aí a gente conversa, a gente vê, e a gente depois delimita as coisas. E a gente, normalmente, vai fazendo o cliente entender. Não é só um não dá pra fazer. Né? A gente mostra aquilo, né? Que é funcional. Que é funcional. Inclusive, disso, a gente pega essas ideias que às vezes são loucas do cliente e traz pro papel, pra ele ver, né? Aí ele vê aquela ideia, a gente fala, pra ver que tá não vai dar certo, né? E aí a gente mostra a ideia que funciona e coisas que a gente pode pegar um pouquinho da ideia dele, um pouquinho da nossa ideia, que nessas reuniões de layout, de anteprojeto, elas servem pra isso. A gente pega um pouquinho de ideia de cada um, e aí às vezes vai ter 4 opções, gostei da opção 1, da opção 3, da opção 4, faz um Frankenstein, monta a opção final, né? E se a pessoa não gostou de nada? Ou você montou vários layouts lá e falou assim, mas não gostei de nenhum desses daí. A gente faz. Aí vocês querem gostar. voar no pescoço do É muito cliente. difícil. Acho que é muito difícil isso acontecer, assim. Muito, muito difícil mesmo. Às vezes fica um ambiente muito em aberto, porque até a pessoa não sabe como que vai usar aquele ambiente. Então é difícil ela definir. Mas é muito difícil, pelo menos a gente. Mas não acontece de você, por exemplo, ver que não vai dar certo, desenhar pra ele, mostrar e ele falar, mas eu quero. Acho e que se já vira aconteceu. pra fazer dar certo. Tipo, eu confio na sua capacidade. E aí você tem que se virar. Aí a gente documenta. Falando assim, Mas olha, não vai dar avisei, certo. Não vai dar certo, porém estamos fazendo. A gente nunca passou por uma situação extrema, porque normalmente com os argumentos, né, a Você gente sabe consegue... que quando a gente fala sobre isso, acaba passando, né? Então se prepara. Espero que não Nunca aconteça. aconteceu. Quando a gente fala nunca aconteceu, já se prepara. Aí vem lá no comentário, aconteceu sim, na minha casa. Mas a gente nunca passou por nada, porque normalmente a gente consegue argumentar, né, né, falar, olha, realmente você vai ter um problema, né, por mais que você queira. Mas tem o outro lado, que às vezes é o sonho da pessoa, alguma determinada coisa, e a gente tem muito cuidado com isso, né, por mais que, o projeto é nosso, a gente tem a ideia, né, nós somos profissionais e tal, mas a gente sabe que aquilo é, às vezes, a casa da vida da pessoa, que vai ficar o resto da vida lá, então a gente também sabe abrir mão, às vezes, de alguma coisa, porque entende que é importante, né? O ser humano é assim, pode estar lindo. Se tem um negócio que ele não gostou, toda vez que ele entrar, ele vai olhar aquele negócio. Exatamente. Ele não vai olhar o resto. A gente passa um pouco, acho que por isso que nem... A gente gosta muito dos nossos projetos, obviamente, mas tem coisas ali que às vezes a gente coloca por vontade do cliente, que são coisas que a gente tem que abrir, que é aquilo. É a nossa assinatura, a gente fica preocupado, que às vezes é alguma coisa que o cliente quer, que a gente fala, não tem a linguagem disso, mas ao mesmo tempo a gente, pelo menos nós, né, o nosso perfil, é aceitar que é a casa do cliente. Então, quem vai dar o final é ele que vai morar lá. Então, às vezes é um sofá que a gente não gosta, ou às vezes é uma cor que não é muito, essa cor que não é muito nossa cara, mas aí a gente faz com que as outras coisas fiquem de uma forma mais harmônica e aquilo fique uma coisa menor, né? Você não faria assim na tua casa, mas se ele quer, é mais ou menos assim. O nosso papel é orientar e, né, o que seria melhor ali, dar nosso parecer, mas nunca a gente impõe nada,
por esse respeito, assim. Poxa, é a casa da pessoa. Quem tem que ficar feliz e se sentir bem no fim de tudo é ela, né? Na verdade, o papel de vocês, até como arquiteta, não sei se vou falar uma besteira, mas é transmitir aquele pensamento que a pessoa tem por uma coisa real. Porque Exatamente, às vezes a pessoa tá concreto. sonhando, né, com aquilo e acha que vai ficar lindo, maravilhoso, aí você coloca no papel, ó, não vai ficar tão lindo, maravilhoso como você pensa, né? Mas é bem isso, né? A nossa profissão é traduzir em coisas concretas, né? O que é o sonho da pessoa, o que é o estilo da pessoa, né? Fazer espaços que tenham a ver com a vida dela, com a dinâmica, que sejam funcionais e tal, e que sejam agradáveis, né? Assim. E aí também a gente parte para uma segunda parte, né? Que é a parte da obra. Porque aqui a gente tá falando de projeto, coisa todo mundo feliz. A parte legal do tudo, né? A parte gostosa. A parte legal. Ainda não tá vendo quanto dinheiro vai sair dali, né? Mas tem esse outro lado, que a gente fala da habilidade de conversar, né? Às vezes o cliente vem, por exemplo, ele tem 5 mil reais, mas ele quer construir uma casa de 10 andares, não sei aonde, com toda a fachada de vidro. E aí ele começa falando aquilo, e tô pagando as arquitetas, você vai realizar meu sonho. E aí a gente começa... Assim, essa parcela aqui tá bom, e o que mais vai vir, né? Então a gente também tem que ter esse jogo de falar assim, olha, gente, calma, vocês querem gastar tanto, então talvez não seja o momento da gente criar toda essa painel em marcenaria, ou a gente não colocar essa película de vidro em toda a face da casa, ou vamos fazer uma coisa mais simples. Então, a gente vai moldando isso também, desde a construção do zero, né, até quando é só interiores também. Então, a gente tem que ir trabalhando. Às vezes, o cliente também começa falando que quer gastar 5 mil, mas ele tem mais. Só que ele tá querendo que você esprema lá o negócio que é impossível. Então, é nosso papel também elucidar. Então, a gente também fala, olha, se você quer isso, quer gastar isso, vamos trabalhar com isso. Mas talvez não vai dar pra gente fazer todos os ambientes que você quer. Então, é uma parte que a gente... que é bem desafiadora também da profissão. No nosso caso, que... Nós fazemos projeto e obra, né? Tem escritórios que fazem só projeto. No nosso caso, a gente tem ali os dois lados. Parte da obra também. Então, é bem desafiador nesse sentido. Porque o papel aceita tudo, né? Tudo lindo, 3D, vai ficar maravilhoso. Mas a gente tem outra que coisa também, não é viabilizar, só né? isso. Também tem a parte da prefeitura, tem tudo sim. isso daí, né? Sim. Tem a parte de aprovação. Que é uma parte também que não tem muito o que você fazer. Às vezes, o cliente procura a gente num prazo tão pequeno, e aí vai construir, tem que ter o alvará de demolição, alvará de construção, e ele quer começar a obra na semana seguinte. Não dá. Porque a gente trabalha por um processo que, infelizmente, é demorado. Então, a gente já, nessa reunião, a gente já fala, gente, então, a gente vai ter que primeiro fazer um estudo, uma implantação, vai fazer as plantas necessárias para a prefeitura, e a gente trabalha no escritório em conjunto com outro escritório para fazer essa parte. E aí, demora 4 meses pra gente conseguir um alvará. E aí, pode ser que, se não chegou esse alvará, a gente inicia a obra sem o alvará, mas precisa recorrer a esses 4 meses de protocolo. Aí sim que vai começar a obra, aí sim que vai começar a limpagem de terreno. Então, tudo isso... A gente também precisa explicar para o cliente, que às vezes já se frustra aí. Porque ele já começa... Não, mas fulano contratou hoje, na semana seguinte. Mas aí o fulano tá errado. Então, a gente tá fazendo meio por fora. A gente tem que passar essas informações para o cliente, que às vezes, né, o mais ansioso, que a gente entende... não quer esperar, né? Mas tudo tem um processo. Acho que um desafio para vocês também é essa gestão do tempo, né? Sim, porque vocês têm que fazer tudo casar de uma forma que não atrase para o cliente, mas que vocês consigam cumprir os prazos. E antes disso, né, dessa aprovação da prefeitura, tem o projeto e a gente tem que seguir as diretrizes do zoneamento ali de onde o terreno está inserido, né? Tudo. Então, tem uma série de regras e restrições que a gente precisa seguir, né? E isso impacta na arquitetura. Às vezes o cara chega, eu quero realmente um prédio de 10 andares. Então, mas aqui não pode, você só pode construir até 3. Já acabou ali, às vezes, o sonho, né? Da pessoa, o projeto. Então, são muitos fatores aí para considerar. E vai mudar um pouco o plano diretor, né? Estão mexendo. Sim. Tem aquela história de você pagar uma taxa a mais, você vai ocupar mais do terreno do que não poderia. Tem umas coisas assim, então, né? Sempre tem umas contrapartidas, né? Então, eu lembro de um cliente meu que ele construiu um centro comercial lá perto de Pinheiros. Ele teve que mudar, ele mesmo teve que mudar toda a marginal, fazer uma ponte, fazer isso, aquela como contrapartida. E eu tô lembrando, eu vendi um terreno aqui no Mandaqui de 7,5 metros por 24.
O cara está construindo 12 apartamentos. Olha aí. Eu não sei como é que cabe. 7,5 por 24. Eu ia construir uma casa lá, aí não cabia uma casa. Ele conseguiu fazer um milagre. 12 apartamentos ele está fazendo. Falei, nossa, como é que... Puxando isso que o Sidney falou, como que encaixa tanta coisa num espaço pequeno? Porque às vezes a gente olha e fala assim, não cabe uma mesa, não cabe uma cadeira. Ou é a mesa ou é a cadeira. Aí você chama a arquiteta vai lá, mede, coloca tira 3 tudo. cadeiras e 2 mesas. Tem espreguiçadeira, Mas cabe eu até acho uma que cozinha. isso que é a bagagem, é isso que é a experiência, a bagagem, que é você contratar um profissional. Porque ele tem um olhar diferenciado, né? A gente sabe transformar aquilo, o desenho ajuda muito, né? Então, às vezes só no rabisco não é suficiente. Então, desenho, puxar o 3D. Acho que isso faz com que o projeto realmente fique completo. Tanto que a gente, né, às vezes o cliente, a pessoa vem procurar, acha o valor grande, né? Tipo, não, eu vou gastar tanto numa casa, pagar isso para arquiteta, mas há um diferencial, que são coisas que a gente vai pensar e que a gente pensa por ser arquiteto, né? Senão não faria sentido ter profissões de cada um ser perito numa especialidade, né? E hoje em dia, essa questão do encaixe, que você falou, eu lembrei dos estúdios, que é o que agora tá... Que deve ser o caso desse que construiu 12, não tem, deve ser estúdio. Acho que é menor que estúdio aí, mini tem estúdio de 30 metros, os caras conseguem colocar Estão fazendo de 10 e de 20. Sim. 10 metros é isso aqui. A gente fez, só no ano passado, uns 4 projetos e obras aqui pela região até. De Pinheiros, Vila Madalena, desses estúdios. Normalmente é o investidor, né, que faz, e aí ele monta. E o diferencial realmente é quando tem um projeto de arquitetura, porque a gente, modéstia à parte, faz coisas legais e realmente faz caber, né? Faz caber. Então, com soluções de marcenaria, de desenho, assim, de projeto, a gente consegue transformar um ambiente de 20 metros que tem um ambiente de estar, de jantar, de trabalho, de home office, né? Que só hoje não em pode dia... entrar correndo, que quer exatamente. Mas é exatamente tudo pensado. Tipo, putz, numa casa normal, ninguém pensa onde vão pôr o balde, porque tem lá uma área de serviço. Num lugar desse, fala, olha, tem que ter um espaço onde vai ficar o balde, porque senão ele não vai ter onde pôr, simplesmente. Então, a gente tem feito bastante, é uma tendência agora, né? Assim, esses apartamentos na verdade, que passam pouco pequenos tempo em casa, então não faz sentido ter uma casa grande. Para solteiro, para quem estuda, tá na cidade estudando. Normalmente, investidor vai alugar para estudante. Exatamente. Né? Mas, assim, é a antiga kitnet, né? Só que a kitnet era maior. É verdade. Né? É a kitnet gourmetizada. Que também é um reflexo desse zoneamento, né? Pelo menos aqui em São Paulo, né? Dessas diretrizes novas aí dos últimos anos. Então, são apartamentos muito pequenos que são caracterizados por serem não residenciais. Então, normalmente, eles até têm uma entrada diferente. Normalmente, é um prédio que tem apartamentos padrão, assim, tamanho normal. E tem esses pequenininhos, que geralmente não tem vaga de garagem, então são prédios próximos, né? Uma região próxima a metrô, e aí consegue não ter a vaga, enfim. Aí não tem um setor de serviço para poder também se caracterizar e você poder ter. Sim, então. porque aí não cabe uma máquina de lavar roupa, por exemplo. Então precisa ter uma lavanderia e algum espaço ali para isso, né? E por aí vai, assim, mas... São espaços realmente pequenos, tem que quebrar a cabeça. Eu não ia conseguir morar... Quer dizer, eu nunca falo nunca, né? Mas eu acho que eu não ia conseguir morar assim, não. A gente tem essa impressão, depois que fica pronto, a gente... Isso que assim, eu moro com meu marido, meu filho, mas às vezes até que caberia. Depois que tá pronto, deixa eu até que eu caberia. Deixa o filho crescer, que você vai ver quanto que ele ocupa. Eu morava num apartamento de 70 metros. Aí não tinha filho, era só um casal. Enorme. Ótimo, 70. Aí nasceu o filho, o apartamento diminuiu. Aí nasceu a filha, pronto, o apartamento não cabia mais ninguém. Aí a gente foi para um outro maior. Mas assim, e hoje as pessoas estão ficando muito em casa. Também. Estão ficando muito, que né, a minha esposa agora ela trabalha home office. Sim. Então a gente teve que comprar um apartamento com escritório, porque não tinha escritório. Né? Então a gente foi obrigado a comprar. E você sabe que entrar um pouco, né, até nessa mudança que a gente sentiu, acho que todos os setores, né, sofreram muito com a pandemia, né, com mudança de mercado e tal, mas a gente teve uma procura muito grande. Na fase onde todo mundo tava, nossa, eu não tô conseguindo muita coisa,
tá fechando muita coisa, a gente no escritório sentia muita gente procurando. E a gente falava, meu Deus, todo mundo tá querendo arquiteto. Por quê? Porque as pessoas começaram a passar muito tempo em casa e começaram a ficar muito insatisfeitos com tudo, com o quarto, com o escritório, começou a ver outras necessidades, né? E aí inverteu o escritório, porque a gente tinha uma base de clientes muito grandes de escritórios, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer, de corporativo. Eles diminuíram e começou a aumentar muito residenciais. E aí mudou justamente por isso, né? Porque o corporativo parou de querer crescer, de ocuparem escritórios maiores e fazer essa troca, e os residenciais começaram As pessoas começaram a ficar muito mais em casa, né? E até uma própria mudança de mercado, né? Hoje você vai de um apartamento para o outro, hoje é tudo tão compacto que é difícil às vezes você levar o mesmo móvel que você tem no apartamento aqui e você levar para um outro apartamento. Exatamente. Então você acaba tendo que contratar uma arquiteta. Praticamente eu não levei nada. Então não tem como, você tem que fazer um desenho de tudo. O que eu levei eu já troquei. Mais ou menos assim. Que a gente hoje faz uma coisa personalizada mesmo, para fazer sentido. Senão, nos espaços que tem para você utilizar coisa, óbvio que dá, né? Você tem que pensar bem, mas é mais difícil mesmo, né? E a gente tava falando de preço, eu tinha noção de que arquiteto era uma coisa muito cara. Porque, assim, eu tinha essa noção. Calma que eu vou falar. Porque, assim, a gente... Que nem eu comprei o terreno. Aí eu ia construir uma casa. Aí você pensa assim, eu comprei o terreno, a casa vai custar tanto. Aí, de repente, você pensa, não, tem que contratar o arquiteto. É por fora. É um valor a mais. É a mais, né? Mas depois que eu vi aqui, não é caro. Não é nada caro. É barato. Porque, assim, tem toda... Primeiro que tem todo aquele projeto. Depois acompanhamento da obra, tal. Então a gente não tem dor de cabeça. Sim, o que a gente... Acho que esse estigma de arquiteto ser caro, muita gente tem mesmo. Esse pensamento, ou achar que é uma coisa de rico, tipo, mas não é pra mim e tal. Acho que isso, nos últimos anos, vem melhorando, assim, de verem que além de ser possível financeiramente, é necessário. E faz a diferença, é um investimento. E é o que a gente tenta passar para os clientes, assim, falar, a gente vai passar o nosso valor. E as pessoas também têm, isso é uma coisa que eu poderia fazer sem, né? É diferente do cara que vai construir, eu realmente preciso contratar alguém porque eu não vou construir. Agora, o arquiteto é como, né? Se fosse uma coisa... eu tenho a escolha de fazer sem arquiteto. Só que o que a gente fala é que a gente, na verdade, o nosso serviço vai trazer uma economia no fim das contas, na ponta do lápis, porque... Quando você tem um projeto, né, você tem um planejamento já. Você não você não vai na loja sem saber direito, né? Comprando que você às vezes nem vai precisar. Exatamente. Você compra e você vai depois encaixar e não encaixa. Não, achei legal. Então aquilo, né? Ou comprou uma quantidade de material desnecessária. Você sabe o que aconteceu com a minha irmã e com o meu cunhado, né? Veio a pandemia e aí eles ficaram de home office, precisavam de um apartamento maior. Compraram um apartamento, começaram a reformar. Falaram assim, não, a gente não vai contratar arquiteto, não. A gente compra uma mesa aqui, quero uma mesa ali. Compraram meia dúzia de coisa, aí meu cunhado é assim, né? Aí ele olhou e falou assim... Ele vai assistir, Vai, com certeza. Manda um abraço pra ele. Um abraço, hein, Bruno? Mas é algo que você falou que eu lembrei na hora dele. Ele falou assim, não, vamos fazer a conta, porque realmente é caro, mas... Depende, vamos lá. A gente já comprou uma mesa, já comprou isso, já comprou aquilo. Pô, a gente já gastou quase 1/3 do que ela vai projetar tudo. Sim. E aí eles fecharam com uma arquiteta e acabaram fechando o apartamento inteiro do jeito que eles queriam. Né? Demora, porque cada um direcionamento tem um jeito, tanto da fase do projeto, porque as pessoas, muitas vezes, os clientes que estão fazendo obra a primeira vez falam assim, nossa... Ainda bem que a gente fez, porque senão você chega numa loja de uma Leroy da vida, sei lá, de revestimentos, tem um mundo ali, né? Se você tem um projeto, você tem um direcionamento, você tem um quantitativo já, uma coisa pensada, né? Para você seguir ali. E depois na obra, isso se traduz em tempo, né? E tempo é dinheiro. Quanto mais o pedreiro tá lá, você não vai conseguir mudar, não vai, né? Então, quando você tem uma organização também na obra, você tem um cronograma e tal, você consegue enxergar o fim, né? E quem vai fazendo, geralmente se enrola e aí tá achando que tá economizando e, na verdade, tá gastando mais, né? Então, é verdade, né? O projeto e o acompanhamento é bem importante. E quando vocês fazem um projeto, vocês seguem alguma linha, assim, sei lá, algo mais clássico, isso combina com esse casal, ou com essas pessoas, algo mais clássico ou algo mais contemporâneo? Na reunião de briefing, né, a gente tenta entender o que o cliente gosta. Mas a gente tem o
nosso estilo, né, no escritório. Eu acho que a gente não é uma linha não é uma linha clássica, por exemplo. Mas se o cliente quiser clássico... Mas se quiser, a gente faz, né? E pontuando com o bom gosto que a gente acha que tem que ter. Então, a gente vai orientando ali para o negócio ficar bom, né? Acho que é aquilo que a gente comentou, que a gente nunca vai impor nosso gosto, né? Óbvio que a gente tem referências e pode, né, argumentar. Então, isso aqui já não se usa tanto, isso aqui talvez você canse ou enjoe rápido e tal. Mas a gente sempre se adapta, assim. Mas, no geral, nosso estilo é mais contemporâneo, né? A gente gosta de ambientes mais limpos, assim, né? Que não sejam tão carregados, né? Tanto de cores quanto de informações, assim, de texturas. Então, isso... E a gente vai lapidando isso, né? Com os anos, a nossa experiência. Isso vai ficando mais forte, assim, né? Nosso estilo. E aí os clientes já vão nos procurando, já vendo o que a gente faz, né? Sim. Então é muito difícil, né? Chegar alguém que queira uma coisa que é muito longe daquilo que a gente faz. Porque hoje, né, a gente já tem uma referência. Nossos clientes vêm muito de indicações e portfólio. Então, quem a gente procura hoje em dia tem acesso ao que você já fez. Então, olha nosso Instagram, olha nosso site. Já foi na casa de alguém e gostou. Então, sabe que a gente tem aquela linguagem mesmo, né? E eu acho que também uma coisa que no escritório que até para os nossos funcionários a gente conversa muito, que não é uma monotonia de tipo de coisas que entram. A gente faz, às vezes aparecem umas coisas lá que a gente, meu Deus do céu. Por onde começa? Nunca fizemos isso, que é um negócio muito assim, mas a gente não faz, tem rotina, entendeu? né? Porque a gente faz, porque a gente também tem essa habilidade. Se nunca adaptar, fez, né? vamos fazer. Porque a gente saiba onde pesquisar, a gente já teve experiência aqui, experiência ali, então nada mais é impossível. Então a gente faz desde quadras de beach tênis que a gente tá fazendo, até aqui, né? Uma escola. Então, a gente tem isso, né? Da parte de interiores, construção do zero, escolas... Vocês têm que ter um network muito forte, né? Porque imagina, cai um negócio desse, você precisa, eu preciso de um engenheiro para projetar um X empreendimento. Putz, eu não tenho ninguém aqui. É diferente você fazer uma quadra e fazer uma estrutura. Com certeza. É diferente, muito. Né? Então, isso a gente vai, cada obra que a gente faz, a gente vai tendo um relacionamento. E às vezes a pessoa vem oferecer um negócio que a gente não faz. A gente fala, mano, tá, porque uma hora vai aparecer. Aí aparece. Então a gente vai aprendendo, vai pesquisando muito para poder atender, né? E a gente gosta disso. A gente não gosta da monotonia de vamos só fazer estúdio. Quando a gente começa a fazer muito estúdio, a gente, cadê o desafio? Cadê o negócio? Então... Mas vocês projetam tudo. Por exemplo, se eu chegar, eu nunca vou pedir isso, tá? Mas se eu chegar para vocês e falar, olha, eu comprei uma casa, eu quero fazer uma piscina. Vocês vão projetar. A gente faz. Eu quero que nem aqueles que passam na TV lá, piscinas maravilhosas, sei lá, que o cara faz aquelas grutas. Vocês vão fazer. Nunca fiz, tá? Aí a gente primeiro a gente vai entrar no desespero, provavelmente, meu Deus, e depois a gente vai fazer. Mas eu jamais ia pedir, porque piscina é que nem casa na praia, são duas alegrias, né? Quando faz, depois vira jardim, né? Aí quando a piscina vira um jardim, é outra alegria. Mas a gente faz. Óbvio que com o tempo a gente foi limitando algumas situações que a gente viu que não vale a pena, né? Assim, ou financeiramente, ou pelo que a gente busca pro escritório, né? De carreira e tal. Então, tem algumas coisas específicas que a gente já sabe que não agrega pra gente, a gente não vai, né? Não é interessante, mas a maioria, normalmente, assim, de casinha de cachorro até o prédio de 10 andares, a gente faz. Uma coisa que, assim, conforme a gente foi crescendo, que aí eu e a Fernanda, a gente não consegue mais fazer. Antes era tudo a gente, agora a gente tem pessoas que trabalham pra gente, a gente tem uma equipe bem legal, né? Hoje, que trabalham... Vocês estão com quantos lá? A gente tá em 6. Então, bastante, né? A gente começou pequeno, aí foi entrando funcionário e tal, e aí estão com a gente há um tempo. Então, a gente percebe que a gente tá no caminho certo, né? Que as pessoas gostam de trabalhar em conjunto. Espero que vocês gostem de trabalhar com a gente. Claro. Mas a gente vai construindo, né, as formas, e tem coisas que a gente já vê que não dá. Por exemplo, uma coisa que hoje a gente não faz, que a gente fazia muito, um ambiente.
Então, vai contratar gente para fazer um banheiro e tomar conta dessa Um obra. A gente individual não só. faz É. mais, porque a gente percebeu que o custo que o escritório tem para fazer esse um ambiente, às vezes é o mesmo para fazer o apartamento inteiro. Então, não vale para o cliente. Não vale. Porque é o custo de deslocamento, é o custo de fazer a mesma quantidade de reuniões para apresentar os mesmos processos, que é o estudo de layout, preliminar, executivo. Disponibilizar funcionários. Então, né? acaba... E aí, ele tem um custo menor, mas a gente tem um custo grande. Então, a gente criou algumas coisas. Então, às vezes, condomínio dependendo do que. A gente já fez muitos condomínios, então, dependendo área do comum que... de prédio, a assim, salão de gente- festas, Ah, essas legal. coisas. Aí, ou fazer a parte do jardim. Antigamente, a gente já fazia de uma forma. Hoje em dia, a gente já tem um processo diferente. Porque são coisas que vão demandando mais e que, às vezes, a equipe não consegue abraçar, né? Então... E como é que vocês fazem? Porque assim, as duas são arquitetas. São só vocês. Vocês são as donas da base de arquitetura, né? E aí tem a parte administrativa, que é totalmente diferente de ser arquiteta. Sim. Como é que vocês fazem isso? A gente tem esse... é outra coisa que a gente fala, meu Deus, a gente tem muita função, tem que ser advogado, tem que ser... ninguém ensina a gente imposto de renda, Não. como que faz, né? Pois é. Então, lá no escritório... A gente se divide, A gente se né? divide entre as sócias, mas a gente ainda não tem uma pessoa que faz a parte. Tem agora, esse ano tá entrando alguém que faz as cobranças, mas a gente faz. Se divide, A gente faz o que entra, o que sai, o que precisa comprar, o que precisa pagar. Então, A verdade é a gente que o quem tem financeiro. um negócio, né? É, Você sabe. Não, sim. você não é Ser só... empresário você não, é isso, ter você tudo, não, né? Você não Tem que tem fazer só coisa de aquela cada função. coisa. Então, a gente se vê como arquiteto de criação de obra, mas também, às vezes, RH, né? Também, às vezes, financeiro, RH. também, às vezes, o administrativo. Não é E aí- fácil. aí Ainda mais dentro- aqui, né? No Brasil é mais Exato, complicado é ainda. mais Muito mais complicado. complicado. Exatamente. E ainda você é mal visto. Ah, eu sou dona da base arquitetura. O pessoal já... é empresária. Né? É mais ou menos, porque aqui o empresário ele é mal visto. É. No nosso país o empresário é mal visto. Ele é o vilão. É um negócio absurdo, né? É, o explorador. Aí você vai olhar os países... Exatamente. explorador. Você vai olhar os países que são desenvolvidos, eles são desenvolvidos porque eles dão muita... Incentivo mesmo, muito né, incentivo pro ao próprio- empresário. Sim. Porque aqui vai dar emprego. Por exemplo, Sim, vocês estão em 6. Sim, Vocês sim. eram só 2. Sim. Sim. Né? E agora vocês já estão em 6. Daqui a pouco entra mais um, depois outro. Olha quantos empregos, quantas famílias. E a gente reflete isso, que a gente fala, meu, que importância, né? Porque aí a gente tem os nossos funcionários, mas tem as pessoas que trabalham sempre com a gente nas Sim. obras. Então, às vezes, a gente tá com 8, Fornecedores, 9 né? obras, Uhum. e aí cada obra tem pelo menos 15 prestadores diferentes. E esses prestadores têm tem outras pessoas que trabalham para eles. Então, a É uma nossa vida é rede, uma né? loucura, É. a gente Com pira, certeza. não vamos negar, né? Tá em fase de obra, a gente tá pirado, que o WhatsApp não para, o e-mail não para, e tem que ir na obra, e acontece muitos problemas, e aí tem que comprar material, Às vezes e aí o mais de uma material obra acabou, junto, né? e aí o Sempre, cliente sempre. quer falar com Sempre. você, o pedreiro quer falar com você, o empreiteiro quer falar com você, e assim, é muitas funções. Aí precisa fechar, né? Então você precisa ir nas lojas, você precisa fazer orçamento. Então, assim, são tem que ter. E tem- Ser arquiteto tem que ser multifunção. multifunção. A Multifunção. profissão em si, né? Mesmo se a gente não fosse dona, já é, como a gente falou, tem projeto, tem criação, tem executivo, tem a parte técnica, tem a parte criativa, obra. Na profissão de arquiteto já é muito, assim, diversa. Já tem muitas funções ali. Aí, quando você passa pro lado de ser indo dono, ainda se carrega mais funções administrativas e de atendimento, né? Porque a gente também precisa captar os clientes. Sim. E também dar essa tem atenção, tem esse lado também. Então, a gente fala bastante para os funcionários. Fala assim, olha, eu não estou fazendo porque... Não é porque eu não quero, ou porque a gente tem tantas funções ocultas que eles, às vezes, nem imaginam. Por ser Sim. empresário, enfim, por ter o negócio, né? E As depois pessoas falam que nem... a gente não trabalha. É, né? então... Eu vejo até, por exemplo, vocês terminaram aqui, aí um dia eu cheguei aqui e ela estava sentada na escada. Eu olhei assim, pensei, daqui a pouco eu pergunto o que ela está fazendo. Mas eu estava correndo, fazendo as coisas, né? Pensei, daqui a pouco eu pergunto o que é, por que ela está aí, né? Tá passando mal? Aí ela estava sentada porque estava um fotógrafo aqui tirando foto. Estava fazendo ela orientando onde tira foto, não sei o quê. Então, assim, não é só, né? Ah, eu fiz o projeto, acabou. Não tem nada tanto disso, né? E depois a gente faz a parte, aqui não precisou, mas a gente faz a parte da produção, que é a gente que faz. Que é o
fim do Depois fim a de gente tudo. tira as fotos e depois tem ainda as redes sociais, que hoje em dia Sim, acompanha a tem gente. que Então ficar- tem que compor ficar o portfólio, postando, né, a gente tem que vocês. ser ativo, tem que ver o conteúdo É. que vai. E aí, se a gente não se mostra, ninguém vê. Tem isso também, tem projetos que se faz e que se ele não é mostrado, ele não existiu. Então a gente Sim. tem essa preocupação, né, de sempre trazer pessoas para dentro do escritório. Então é mais uma carga É mais, que a gente tem. é mais uma função. Quem vê a gente sempre brinca isso, quem vê a foto no Instagram, né, as fotos profissionais que tem que ter, né, um cuidado e tal, não imagina. O trabalho porque, todo, a produção. e é o que a gente teve, fala né? pro cliente, a gente tá lá até o fim, até colocar a almofada no sofá. E é literalmente isso, porque ontem mesmo a gente tava nesse trabalho, mas era um residencial, que a gente leva as coisas e o cliente tem a possibilidade de ver montado e comprar, se quiser, os objetos de decoração mesmo. Uhum. E é literalmente levar a almofada, a planta, a coisa. E isso pra foto ficar bonita, pra ficar tudo harmonioso e tal. E aí quem vê a foto fala, bonito o projeto. Mas depois da obra E teve que é toda outra função que a gente tem, porque a gente tem que ser forte. Porque aí a gente vai nas lojas, a gente pode só pegar umas coisinhas. Quando vê as caixas, aí é aquele tudo. dia que a gente perde toda a dignidade. Porque a gente tá carregada de coisa, cabelo. Aí a gente, meu Deus, eu não aguento mais. Por que eu fui inventar? Que cansaço. Aí põe no elevador, tira Devia do ter elevador. sido veterinária. gente. Então, Na hora que você pegar um dediquei? cachorrão no colo, você vai ver. E ele te babar inteiro. Ah, é verdade. Tem Então, não ia dar todos certo. os seus problemas. Gente. Ia ter. Mas é isso. Mas aí quando fica pronto, acho que pra quem gosta da profissão, né? Tem isso, de ai, que ótimo, satisfatório. que maravilhoso, tá pronto. No escritório Sensação a de gente dever comemora, cumprido, né? a gente... sim. Né? E eu acho que também uma outra coisa que é a criatividade, porque isso é um problema. Porque em meio a esses montes de função, tem o dia que você tem a entrega, você tem que ser o criativo. E criatividade a gente sabe que não é sentar e estar criativo. Você entrou num ponto legal A agora. gente é tem como que você usa a se inspirar. criatividade. E é então, difícil, pra porque- se inspirar é um dia que a gente fala, gente, ninguém fala comigo, ou não, eu preciso ir pra minha casa, ou não, eu preciso ficar no escritório conectado, colocar minha música no João. Então, assim, você tem que achar coisas que vai te trazer isso, né? Senão, não sai, não tem jeito. Essa E parte fora- criativa depende muito mais, acho que, de vocês do que do cliente, por exemplo. Sim. Sim. Pra vocês E fora incentivarem. que vocês têm que né? fazer pesquisas, tem que Então, estar vendo pesquisa. revistas, tem que estar vendo pesquisar a muitas referência é coisas. muito bom mesmo, É. né? É Acho o tempo que isso todo. abre a cabeça. Que é uma coisa muito característica dessa profissão também, que eu acho que é a mais, assim, que não vejo acontecer em outras pessoas, né? Tipo, um advogado, um veterinário sai de férias, né? É, O arquiteto... Se for dono da clínica, não. Depende, né? Se for empresário, né? Se for empresário, esquece, não Mas- sai de férias. Não, mas eu digo assim, a gente, arquiteto, vive isso 24 horas, porque a gente tá sempre reparando nas coisas. A gente viaja, né? A maioria que eu conheço, a gente viaja já pensando em conhecer a arquitetura do lugar, ou vai porque quer ver referência, você tá num restaurante legal, num momento de lazer, putz, olha esse... Manda, direto Sabia? acontece, olha o banheiro É. aqui, o que tem. O meu sobrinho, que é arquiteto, tempo que está todo. no Canadá agora, o Tarso, eu vi assim, ele viajava, assim, eu viajo, eu tenho foto minha na praia. Exato. Ele tinha foto só de prédios, isso, só é de isso, prédios. é. Eu falava, só tira foto de prédio. E a gente não descansa o olhar, né? Porque a criatividade vem É. disso, e, né? e a criatividade, ela tem que ser alimentada, É. né? Às vezes as pessoas falam, eu não sou criativo, tal. Tudo bem. Eu não vou ser arquiteto porque eu não sou criativo. Não é assim, porque é treino. É. Se você treinar Tudo é sua treino. cabeça, você vira uma É. pessoa criativa, Sim. assim. Então, Tudo é treino. E é o olhar, né? Tem gente que tem mais facilidade, Sim, tem gente que tem não, menos. mas Vai ter que dá pra treinar treinar. mais. Isso. Quem tem menos facilidade vai ter que treinar mais. Mas consegue. Qual Tranquilo. lugar do mundo, assim, vocês acham que mais inspira essa parte aí dos arquitetos, vai? Na parte de layout, parte criativa. Nossa, Tem vários. muitos, vários. Depende do que você tá buscando, Da linha, né? né? Se for uma arquitetura mais moderna, coisas que estão, né, do descolado, tal, tipo Nova York, você vai. É uma infinidade, assim, de coisas, lugares, tanto de museu, né, de coisas históricas, quanto de novidades, assim. Aí você vai pra Europa também, né, Ou pras você quer capitais. coisas gigantescas. Aí Dubai. Aí já é Né? outro... Então, mas aí é outro ostentação. patamar, são coisas que não se encaixam aqui, por exemplo. Então... Mas... Talvez em Camboriú, né? Que eles estão querendo transformar em uma Nossa, Dubai, né? também. Talvez lá. É Dubai misturado com Miami. É verdade. Triste. Camboriú Beach. É. Vai ser. Talvez. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você estava aqui para a Aline, né?
Quando você estava aqui, você ficou grávida. Sim. E aí, como é que é isso? Como é que foi? Foi desafiador no escritório, inclusive, porque antes, né, a gente... muda muito a vida, né? É isso, é uma transformação que a gente não sabe como que vai ser, né? Ainda mais sendo donas. A gente não sabia o impacto que essa ia trazer. Então, eu me afastei um tempo do escritório, até pela minha gravidez, que foi um pouco mais conturbada do que a gravidez normal. E aí, depois, na hora de tirar a licença, foi muita loucura, porque hoje é muito... Acho que agora a gente passou por isso, né? Então, a gente também amadureceu muito. Mas foi um momento conturbado de quantidade de coisas que estavam acontecendo no escritório, junto com pandemia, junto com uma demanda muito grande, treinando funcionários, né? Para poder se encaixar. Mas a gente percebeu que é possível, porque aí depois que a gente pegou... Antes eu achava que era impossível, acho que por isso que eu dei uma pirada na gravidez também, de falar, meu Deus, não vai dar certo isso nunca. E aí depois, quando a gente que eu voltei da licença, as coisas foram se organizando, funcionou. E hoje em dia tem ainda... se trabalha muito, né? É isso. A loucura... Nossa mente não para, né? A gente também trabalhava muito fora do horário de trabalho e precisava trabalhar fora do trabalho. E aí a necessidade de contratação de funcionários, perceber que a gente está crescendo, perceber que agora não era normal não dormir 2 horas por dia, só 2 horas por dia. Não que eu durma mais que isso, né? E agora, né? Mas aí a gente vai encarando as coisas de outra maneira, né? E equilibrando, mudando um pouco o escritório. E a gente teve alguns momentos, assim, de precisar de uma ajuda administrativa, né? Porque a gente já viu muito isso também, trabalhando em outros escritórios, independente da gravidez ou de licença, eu tinha certos traumas e medos, assim, em relação a pessoas que eu já conheci, já trabalhei, que eram excelentes arquitetos e péssimos administradores. Esse é um problema. E isso não dá certo, né? Para quem quer ter um negócio, para quem quer crescer, ter uma saúde naquilo, né? Então, a gente teve também, tanto quando ela voltou de licença, quanto ao longo, quando a gente sente, fala, não, a gente precisa alinhar e a gente contrata consultoria, né? E para ter opiniões de pessoas que são mais focadas em negócios mesmo, né? Pra gente ter um norte e saber onde a gente quer chegar, saber o que quais são os nossos erros, assim, né? As dores do escritório e tal. É bem importante isso, acho que para qualquer negócio, né? Mas, eu acho que para todos, até comentar isso, né? Na veterinária a gente encontra muito isso, né? A pessoa é um excelente veterinário, aí ele abre uma clínica, mas ele já deixa de ser um veterinário, ele vira um dono de negócio, ele tem que administrar, tem que gerir pessoal. E a gente perder essa noção, né, do gasto, por exemplo. Quando era eu e a Fernanda, a gente dividia nosso valor, era isso. Tá tudo certo. Aí a gente começa a crescer, a gente contrata mas chega um momento que a gente fica perdido com o dinheiro. A gente fica, eu não vou investir nisso, porque esse mês que vem eu não tenho pra pagar isso. Só que ao mesmo tempo você não consegue crescer se você não investir naquilo. E a nossa formação... E aí alguém entra aqui e fala assim, olha meninas, é isso, ou vocês investem nisso, vai ficar com caixa reduzida esse mês, ou vocês não vão aguentar até daqui 3 meses, porque vocês não vão ter saúde física, mental pra isso. E aí a gente vai vendo, realmente, acho que aqui tem que ter uma contratação, aqui a gente tem que falar não mais para esse perfil de coisas que aparecem. O não é muito importante, né? Você aprender. E também tem aquilo, a gente às vezes abraça tudo, quer fazer tudo, não quer... E aí a gente deixa de lado um pouco o que é o nosso trabalho, deixa de lado o nosso para poder crescer, dizendo sim para tudo e não funciona, né? É uma coisa que eu não sei na veterinária se existe hoje em dia quem faz um curso, se tem alguma matéria, alguma coisa focada, tipo, para você abrir uma clínica, né? Não. Tem o seguinte, na faculdade não tem. Mas, por exemplo, na pós-graduação a gente dá. Quem dá essa aula sou eu. Que é de empreendedorismo e comportamento profissional. Que é essencial, né? Que é essencial. Né? O pessoal não sabe. Eu até falo assim, uma coisa que eu falo direto, que o veterinário reclama muito que ele não é respeitado. Né? Que nem o médico. Eu falo, mas você já levou o seu pai, sua mãe, o seu filho no supermercado para ser atendido pelo médico? Não. Por que o cliente vai levar no pet shop e vai te respeitar, né? E também, você chega no médico, ele está com uma roupa que é roupa compatível com a profissão. Você chega no colega veterinário, isso eu critico, o pessoal acha ruim.
o pessoal tá de pijaminha cirúrgico com patinha de cachorro. Uhum. Então, quer dizer, a imagem A postura, é muito importante, né? a postura. Então, eu explico tudo isso, eu explico a parte de empreendedorismo, como fazer, explico toda essa parte aí. E uma pergunta que eu faço quando é presencial, eu falo assim, quem aqui é empreendedor? Quem aqui tem clínica? Aí, Você é ó. empreendedor. A Né? pessoa Você é nem se empresário. coloca nesse... Né? Não se coloca, não consegue entender. E aí, é o primeiro erro, né? Que todo mundo comete, vocês devem ter cometido no começo. A conta física é a mesma conta jurídica. Né? Primeiro erro. Porque mistura tudo. Mistura pessoal, tudo, mistura tudo, né? Aí parece sempre que você tem muito dinheiro, só que é da empresa o Sim, dinheiro. Você está gastando à toa, né? Exatamente. Tá gastando. Mas eu A acho gente- que eu e a Fernanda, a gente sempre foi... A gente, né? Vocês têm assim... Porque a gente sempre, desde quando ganhava pelo valor de um banheiro, a gente tinha isso, de tipo, ganhou um banheiro, vai pra você, vai pra base, vai pra mim. Eram sempre três, já né? dividiram. Eram Isso é sempre três. interessante. Agora nem é mais essa conta, né? A gente tira de uma forma nem dá, diferente, mas era sempre assim, desde muito pequenininho. E É. aquele caixa foi crescendo. Aí, tipo, vamos investir. Da onde vai sair o dinheiro? Vai sair um pouquinho do meu, da Fernanda Ah, e da sim. Acho que pra até esse- crescer é. o caixa, né? Eu acho que esse Importante. perfil financeiro assim mais conservador nos ajudou bastante, né, da gente conseguir crescer. Isso é importante. E o fato de ter sócia também, eu acho que isso ajuda, porque se fosse só eu ou Sozinho. só ela, eu acho que é muito mais fácil você ter aquela tentação de misturar a faz coisa, uma né? conta só e gasta. E aí a Então, experiência, a gente vai vendo como isso beneficia também você ter uma segurança, né? Você ir construindo ali uma coisa sólida, né? Mas é só a experiência mesmo, porque, como eu disse, na nossa área, assim, na faculdade, ninguém ensina nada disso. Não, assim, isso é uma não. coisa de noção de mercado, de administração, é muito difícil, por isso E que o que várias tinha que vezes... ter, além de empreendedorismo, deveria ter psicologia. Também, Porque também. vocês vão lidar com gente, você vai ter que Exatamente. convencer o cliente. Tinha que ter essa parte, né? É. Então, e você pega um casal brigando, como é que você faz? Você fica no canto, assim, Sim. esperando terminar a briga. E são e são relacionamentos longos, né? A gente Sim. está fazendo uma construção de uma casa do zero, que tá no escritório há mais de 2 anos, né? Então, são relacionamentos que a gente, né? Mesmo aqui eu lidava muito com o César, então você acaba conversando, trocando muito, e é diferente falar, eu atendo público, sou caixa no banco, sei lá. Mas é um relacionamento, a pessoa vai lá, passa 10 minutos, vai embora, volta mês que vem. A gente não, a gente fica naquele relacionamento diário. Vê a família Muito crescendo. tempo. No meio do caminho É. morre gente, nasce gente, casa, separa. É, E aí a são- gente tá lá, né? Então a gente acaba se envolvendo bastante, né? E, bem, até hoje a gente só teve relacionamentos bons, assim, com clientes, né? Mas a psicologia é muito... A gente brinca muito isso no importante, escritório, precisa ter, assim. né? Não somos, né? É uma profissão. Mas isso a gente se sente, às vezes, psicóloga, dependendo da situação, porque realmente vai criando um laço, né? Assim, com a pessoa. E quando acaba também é ruim, né? 6, 8 meses, Porque Você tem separa, aquela né? coisa, você some, de Separa. repente some. E assim, tem que sumir, porque se não sumir é porque realmente tá dando algum problema. E aí tá voltando. Aí não é tão... Então é melhor sumir. É então melhor que assim, a suma. gente torce ao que É. suma, né? Mas a gente também tem esse histórico no escritório. Tipo, o primeiro cliente corporativo que a gente teve lá em 2013, a gente tem contato com ele até hoje, porque a gente foi acompanhando. Aí o outro escritório mudou, aí eles se juntou com outra empresa, a gente fez também, aí depois separou, a gente fez de novo, aí a gente fez a casa dele, aí nisso ele teve filho. Então é legal também, a gente tem esse relacionamento duradouro, assim, porque a vida das pessoas vai mudando e aí acontece delas precisarem de arquiteto novamente e chamam a gente. Você É cria um legal. vínculo, né, com a pessoa, Super, porque você faz aquele trabalho, aí de Sim. repente a pessoa mudou, casou, Sim, comprou a uma empresa, vida mudou vai de novo. mudando. Então é bem interessante. É. E vocês, então vocês têm um Instagram, que é o Base Arquitetura, Isso. e tem um site que você falou. Qual que é o site? O site é basearquitetura.com.br e o Instagram tem um Underline underline na Base frente, né? Arquitetura. Underline Base Arquitetura. Underline Base Arquitetura. E aí Tá. lá a gente posta bastante, né? Eu As vejo. obras, o dia a dia Eu recebo. e as fotos. Uhum. E aí, as fotos lá produzidas depois da gente levar legal. até ela.
Eu acho que uma coisa que a gente acabou não falando muito aqui, né, foi um pouquinho do projeto. Acho que a gente poderia falar do projeto sim. de uma forma rápida. Assim, não, né? pode, claro. De como que foi feito aqui. Mas é que aqui no Ibra, quando a gente foi procurado, né, aqui onde a gente tá, era o fundo da casa. E é uma casa antiga. Era o calabouço. Era o calabouço. Que foi sofrendo alterações durante os anos, mas aqui era um espaço totalmente inutilizado, né? O piso, ele tinha algumas... Ele era boloado, desnível. Não, tinha um ralo lá que a gente colocava uma vareta, não tinha fundo. A gente não sabia o que tinha ali. Até hoje a gente não sabe direito o que tinha ali naquele espaço. E aí, quando chamaram a gente para fazer um anexo, né, da escola, e que esse anexo tinha esse escopo todo, que era uma sala de professores, um depósito para a área de estoque de vocês, aí tinha o laboratório, né, que seria para uma quantidade de pessoas, que tinha um mobiliário existente, que tinha que caber freezer também, e aí essa construção... Ela acontece num terreno que ele é declive, onde o terreno de trás está em construção e não poderia ter abertura, mas ao mesmo tempo embaixo precisaria ter uma circulação de ar, porque usa, né, num os lugar... produtos com cheiro forte. Tipo, a gente confia na sua capacidade. Então, foi um cliente, quando entrou, a gente falou assim, meu Deus, não vai caber temos muitos desafios. Não vai caber tudo, mas a gente vai ter que... De todos, qual que foi o mais desafiador? Porque eu sei que vocês sabem que teve o desafio dos freezers, né, pra passar. Teve do desnível do chão, aqui do piso. O que foi mais desafiador para vocês? Eu acho que o principal foi a questão da circulação do ar mesmo. Porque no começo a gente entendia que pelo menos a gente sabia que não ia ter janela, que não tinha como. Mas entendia que ia poder instalar exaustores nas paredes e tal. E aí também não foi possível. Então a gente teve que contratar uma pessoa especializada, que era tipo um cara que faz restaurante, né? Um sistema de exaustão potente, assim. E aí fizemos todo um projeto para isso, um sistema para esse ar circular e deixar tudo funcional. Esse foi deu certo, ninguém morreu até agora. Ninguém reclama. E se eu não me engano, o estúdio ele não surgiu no escopo inicial. Acho que já tinha. Já era uma sala, porque já existia essa demanda das aulas online, né? Sim, não, mas o estúdio a gente queria justamente para gravações, para o podcast, para tudo isso. Tinha, mas eu acho que a gente encarou isso como também uma coisa, meu Deus, vai ter que caber tudo isso. Como que a gente vai fazer caber? E no final coube dos espaços. Se não coubesse estúdio, vocês não estavam aí a gente não seria convidado nesse momento. Mas aí deu tudo certo. Pra cá também, a gente teve bastante cuidado, né, de uma pesquisa pra funcionar. Tem todas as questões acústicas, né, de estúdio e tal, pra ficar tudo certinho pra vocês. Então, aqui também o som ficou ótimo. A gravação aqui a gente foi atrás de coisas que nunca a gente tinha vivido, né? Tipo, desses cuidados com acústica e tal, mas deu tudo certo. E aí, no final, uma solução, né, pra gente conseguir mais área foi fazer 2 andares, realmente, né? Aproveitar lá o calabouço, pra área das salas de aulas. E a parte de cima ficar essa parte do estúdio, sala de professores e depósito, né? E aí a gente usou a estrutura metálica, que foi quando a gente trabalhou em conjunto com o engenheiro metálico, porque ia ser uma estrutura mais leve, né? Mais limpa, rápida. Né? E que não precisaria fazer uma... Nossa preocupação era ter que fazer fundação para as novas estruturas. E aí a gente acaba mexendo nos vizinhos, né? Às vezes um abalo maior, estava tendo construção atrás. A gente não sabia como era nesse ralo, que era profundo. Então a gente tinha muitos medos. A gente tinha muitos medos, não tem uma planta original. Então a gente tinha muitos medos aqui. E no final a gente conseguiu soluções que desse, né, tudo certo da menor maneira. E além do cuidado com a obra em si, sabendo que a gente estava num lugar que continuava funcionando, né? Então, esse alinhamento com o César, né? Com vocês todas, era muito essencial, porque a gente tinha que sempre reportar se ia acontecer alguma coisa mais barulhenta, ou os dias, né? A gente tinha uma limitação, tipo, olha, eles já avisavam, tal dia vai ter aula, marcou, sexta-feira a gente não trabalhava, porque é um dia de muito movimento. Sim. E aí, sempre gente passando, né? Os animais, e aí a gente tinha que ter esse cuidado. Então, esse também foi um desafio, porque a gente queria incomodar o
mínimo possível. Vocês mesmo sabiam que era impossível não incomodar por ser Mas uma obra, praticamente né? não incomodou, Então, assim. Não... tinha toda uma Acho que o logística planejamento de foi- O limpeza. planejamento foi bem legal, porque não chegou a incomodar, assim. É. A gente fala, não, tem que parar porque a gente não consegue dar aula. A gente se alinhava bastante, né, antes pra não ter esse tipo de problema. Mas era um desafio, que é como se a gente fizesse uma reforma com a pessoa morando, né? Que é sempre mais... Acho que mais isso é problemático. fundamental também, é um cuidado que acho que vocês têm, não só aqui vocês tiveram, mas acho que em todas as obras, de vocês realmente casarem esse tipo de informação. Eu não posso ter o prestador que vai mexer, sei lá, com uma furadeira num dia que não vai poder fazer barulho. Exato. Ou além de um horário determinado. Eu acho que isso é um cuidado que vocês têm com todos, né? Sempre. Tem prédios que você tem horário certinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu fui colocar um vidro, a gente teve que cortar um vidro da varanda porque tinha que caber o ar-condicionado lá. Aí tinha que ter uma película no vidro e tinha que ter um laudo de um engenheiro nessa película, nesse vidro. Sim. E quando chegou lá, tinha um detalhe no laudo que não podia. O vidro voltou. Aí depois que voltou pra gente colocar um vidro. Um vidro da varanda. Imagina algo, né? A obra inteira. É E a loucura, pandemia né? trouxe muitas essas restrições também, principalmente para os prédios residenciais. Sim. Porque as pessoas passaram a trabalhar em casa, as crianças dentro de casa, estudando em casa. Então, cada prédio era uma história. Tinham horários muito... Sempre existe, né? A restrição de horário para obra, normal. Só que tinha horários muito restritos para barulho em alguns prédios. Isso foi muito difícil, no porque aí a começo- gente queria agradar e não conseguia agradar o condomínio. Porque tinha gente que tinha aula das 3 às 6, tinha gente que tinha aula das 10, manhã, então ligava muito. Olha, meu filho tá em aula de inglês e não... Ai, gente, mas não... Eu não tenho o que fazer. Eu tenho um prazo de obra pra entregar, sabe? Então, o seu síndico que tem que decidir aí. Ele liberou a obra pra gente, então a obra vai ter que acontecer. A gente tinha aquela política de boa vizinhança, de tentar agradar, mas... Nem Mas sempre, é complicado, nem porque sempre. também a pessoa estava prejudicada, né? Então, é bem complicado. Mas acho que também até... Desculpa. você ia Pode falar. Só para concluir. Acho que nisso a tecnologia ajudou bastante o mercado de vocês, porque eu vejo até pela obra nossa aqui, né? A estrutura que vocês fizeram, toda estrutura metálica. Como o Sidney comentou, a gente pensaria já, não, tem que fazer uma laje, cimento, tal, tijolo. E praticamente a estrutura foi feita toda com uma tecnologia mais recente, mais nova, né? Sim, a gente tenta ao máximo, assim, pensar em recursos que facilitem, tanto que é isso, de novo, né? Às vezes vai pagar um pouco mais caro, mas a obra vai terminar antes, né? E vai ser algo mais limpo, mais eficaz e... Então, sempre, assim, desde obras menores até maiores, a gente sempre pensa no que pode facilitar, assim, né? E é que na pandemia, realmente, era uma situação muito atípica e muitas situações, né? A gente se via ali e falava, putz, não tem o que fazer para melhorar, né? Mas... Lá onde eu tô, chegaram a proibir reforma. Sim, Chegaram a proibir aconteceu, reforma. de obra ter que parar, assim. Já aconteceu de cliente, nossa, nem por essa questão de reclamação e tal, ele contratar uma internet melhor para alguma área comum do prédio, para que as pessoas pudessem descer, ficar longe lá da obra, e aí ter aula online, ou trabalhar, enfim, para tentar sanar um pouco, né, essa reclamação, assim, porque realmente incomoda, né? Incomoda. E a gente tem total noção disso. Obra é dor de cabeça, né, para quem está fazendo e para quem tem sujeira, que ficar... é barulho. Exato. Faz parte, não tem jeito, né? Faz parte, mas nem todo mundo... legal. Entende também. Bom, legal. Então, mais uma vez, lembrando, Base Arquitetura, então no Instagram, Base Arquitetura e basearquitetura.com.br. Isso aí. Beleza, eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer pelo estúdio. Uma curiosidade, aqui ia chamar podcast Calabouço. Aí mesmo. Só que aí já existe um. Então, acabei de fazer propaganda para eles. Então, aí a gente ficou pensando, o Ibratalks ficou mais bonitinho, né? Sim. Então, E agora não tem nada a ver mais com calabouço. Não tem nada a ver com calabouço. Mas é porque a gente se referia muito ao calabouço. Já muito. era. Aqui era tudo, tá lá no calabouço. Onde que estão os livros? Tá lá no calabouço. Era assim, né? Então ficou assim. Mas muito legal a obra de vocês, assim, vocês estão de parabéns, ficou muito bacana aqui.
Então, de parabéns também pela base de arquitetura, que eu acompanho até hoje, desde aquela época eu comecei a acompanhar, porque eu falei, deixa eu ver se fazem direito. Deixa eu ver. E é bem legal. O Instagram Obrigada. de vocês, o site eu nunca vi, mas o Instagram eu acho bem legal. Obrigada. Tá? Então, queria agradecer mais uma vez elas e agradecer vocês por estarem aqui até agora. Não esqueçam do Peteleco lá no Positivo, isso não pode esquecer. Não se inscreveu? Poxa vida, gente, ajuda a gente, né? Se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo aqui para todos os arquitetos que vocês conhecem. Olha quanta informação legal aqui para vocês. Tá bom? Então, até a próxima, gente. Até mais.